Apple, ela é doutora em biologia com ênfase em ecologia e planeamento da Amazônia, o INPA, né? Possui mestrado em ecologia também pelo INPA. Ela é bióloga, licenciada com bacharel pela Universidade Regional de Blumenau. Ela é National Geographic Explorer desde 2017, desenvolvendo pesquisas com efeitos da fragmentação na atividade dos morcegos insetívoros e no projeto de educação ambiental chamado Amazônia Urbana. Junto com o Laboratório de Morcegos da Amazônia, junto com o Paulo ali, ela criou a primeira biblioteca de ultrassons de morcego do Brasil. Então, vocês podem acessar esses dados de modo remoto. E ela tem experiência nas áreas de monitoramento acústico, ecologia de morcegos, atividade temporal e efeitos de distúrbio do habitat nesses animais. Juliana, então, obrigado novamente e está com a palavra para a sua palestra. Tá certo. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, tá. Como o Paulo falou também, se qualquer coisa eu cair, por favor, me manda uma mensagem no WhatsApp, porque a gente não se vê, né? Então, eu vou botar a apresentação. Vocês estão vendo? Agora está vindo, Juliana. Ah, tá. Aí, colocar no modo apresentação, ainda está naquele onde tem os pequenos slides aí. Ah, é? Ah, tá. Peraí. E agora? Ainda não tem slides, né? O Paulo, hoje de manhã, ele apresentou, quando vai clicar lá, né, apresentar tela inteira. Ele não escolheu uma janela. Entendi, verdade. Sempre acontece isso com o Google. É uma dor de cabeça, mas é tranquilo. Agora é assim, né? Agora foi. Ah, tá. Estou vendo aqui no do Paulo também. Não, beleza. Agora foi. Bom dia, pessoal. Já fizeram minha apresentação, mas aqui nessa parte da aula aqui eu vou falar mais sobre os gravadores e sobre monitoramento acústico, que é o que eu tenho mais experiência. Desde o mestrado eu venho trabalhando com monitoramento acústico de morcegos aqui na Amazônia e no doutorado também. Então eu vou focar bem nessa parte de gravadores e bioacústica para o estudo com os morcegos. Mas antes eu queria dar uma faladinha rápida, né? O que é ecolocalização? Os morcegos, eles emitem ecos e o eco bate em volta, conseguindo identificar, os morcegos conseguem identificar o que é, o tamanho, a distância e até o tempo que demora para chegar, até o inseto ou até o obstáculo. As raposas voadoras, como o Paulo também havia falado, elas não usam tanto a ecolocalização para se orientar, porque elas têm os olhos grandes, elas conseguem cheirar melhor o local, então elas não têm uma ecolocalização tão robusta e não usam tanto. Essa ecolocalização ela pode ser emitida oralmente ou nasalmente e tem uma divisão clara. Os morcegos insetívoros aéreos, eles emitem a ecolocalização pela boca e os filossomídeos emitem pelo nariz. E até por isso, pelos filossomídeos emitirem nasalmente, a maioria deles, eles possuem uma ecolocalização, eles emitem chamados de ultrassom que tem baixa intensidade e com muitos harmônicos, o que fica difícil de identificar a nível de espécie essa família. E além disso, as espécies elas emitem frequências muito parecidas nos chamados, então a gente não consegue dizer dividir as espécies, e a gente só coloca tudo num grande complexo. Isso aqui é filossomídeo. Até tem esse artigo da Natalie, que ela mostra, identificando 25, pegando os morcegos na rede e fazendo a gravação desses morcegos, já sabendo que aquela espécie tal, eles viram que realmente a gente não consegue identificar apenas pela gravação essa família. Então, com os gravadores, a gente consegue amostrar eficientemente outras famílias que
que são os morcegos cetívoros aéreos, que são os morcegos que o Paulo falou, que são os morcegos que se alimentam de insetos em pleno voo. E como é que a gente visualiza esses chamados nessas gravações? Aqui tem um exemplo. É um videozinho, vou parar o meu microfone, não sei se para vocês ouvirem. Hoje, assim, é possível que os gravadores, quando a gente passa para o software, ele transforma de uma maneira que a gente consegue ouvir. Mas o ultrassom a gente não ouve na natureza, até é possível, no início da noite, a gente ouvir uns clique, 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 que são chamados que, uma parte do chamado que a gente consegue ouvir na frequência que a gente consegue visualizar. Essa é uma espécie, o Pteronautos halitonus, que ocorre bem frequente assim, nas florestas contínuas aqui da Amazônia. E é uma espécie que tem uma característica muito legal, que elas têm um efeito Doppler, que ajuda a voar em locais muito fechados. Aqui também temos uma outra espécie, o Corbura brevihoster, que já dá para ver que eles têm 3 tipos de chamados, né? Então, isso já mostra como é que a gente consegue identificar, a nível de espécies, os morcegos. Cada espéciezinha tem um jeitão, uma frequência e um formato diferente. E aí, até com as gravações, a gente consegue ter respostas até de comportamento. Com as gravações, a gente pode até gravar chamados de alimentação. A maioria deles a gente só encontra chamados de procura, que são os morcegos que estão emitindo chamados procurando alimento, ou desviando de obstáculos, ou procurando outros morcegos. Mas há algumas gravações que a gente consegue visualizar, consegue entender que eles podem estar se alimentando. Então, eles emitem os chamados de procura, que tem um espaçamento assim até bem similar um do outro. Depois de um tempo, quando já está chegando perto do inseto que eles estão procurando, esses chamados encurtam de duração entre um ou outro. Juliana. Oi? Algumas pessoas estão reclamando que sua voz está baixa, e quando você colocou lá para passar a voz dos morcegos, estava muito melhor. Tem como deixar do outro jeito? Deixar sem microfone, acho melhor. Agora, fantástico. Né? Acho que o meu microfone piora o som. E aí, os chamados, então, quando ele está perto desse inseto, esses chamados, eles encurtam de distância, e quando está bem pertinho, esses chamados estão bem perto um do outro, e aí você consegue ouvir que eles captaram o inseto. Então, aqui eu vou botar só para mostrar. Tem a procura, a aproximação, pegou. Então, é legal que dados de gravação até pode ter respostas de comportamento. Mas, então, como é que a gente grava esses chamados? A gente hoje tem vários tipos de gravadores, mais diferentes preços e jeitos de utilizar, mas iniciou já há muito tempo atrás, né, esse processo de você gravar os chamados de ultrassom. O primeiro detector de ultrassom foi em 1938, que é esse negocinho bem pequenininho. Ele foi feito pelo Pierce, e ele era um amplificador sônico. Então, ele colocava o morcego nesse amplificador e ele conseguia ver qual frequência que esse morcego emitia. E aí, depois de alguns anos, eles começaram a desenvolver melhor esse detector, deixaram de uma maneira mais portátil, entre aspas, e ele ficou tão pesado que tinha que ser carregado em veículos ou barcos, mas foi a primeira vez, em 1951, que eles conseguiram registrar morcego em campo, e não numa sala ou não num experimento. E aí, como eles queriam entender como era a ecolocalização e toda a neurologia dos morcegos, começou, então, a desenvolver detectores mais comerciais. Então, desenvolver o receptor ultrassônico ROLGAT, que foi o primeiro sistema que transformava o ultrassom em som audível. Então, foi lá em 1963 que começou essa forma de a gente conseguir ouvir o que
os morcegos estavam emitindo. E aí, a partir de um congresso que teve em 1973 sobre a ecolocalização, a partir daí começou a desenvolver, então, a tecnologia dos gravadores. Então, os gravadores, eles estavam com cartões maior processamento, então você conseguia gravar vários morcegos ao mesmo tempo, porque o grande problema é que só conseguiam gravar um indivíduo por vez, então conseguia gravar vários morcegos com várias frequências diferentes ao mesmo tempo, e conseguiram também ter gravadores mais portáteis, que realmente levava para campo, e você via um morcego voando, apontava o microfone para ele e conseguia ver a frequência que ele estava emitindo. Mas só mais nos anos 2000, com o melhoramento dos cartões de armazenamento de gravações, é que realmente, assim, deu um boom de estudos, usando gravadores, monitoramento acústico para os morcegos, com a vinda dos detectores de ultrassom autônomos, que você coloca na floresta, no local que você quer estudar, deixa lá, programa do jeito que quer, e que também seja uma prova de clima, né, de água, de vento. E aí começou, então, a ter todo um grande investimento para melhorar esses gravadores autônomos. E aí também começaram a ter mais bibliotecas, né? Com esses monitoramentos autônomos, foi possível, então, entender as diferenciações dos parâmetros acústicos de cada espécie. Então, em 2012, teve um grande banco que se chama EcoBank, que até está disponível, assim, tu entra no site, e também em 2016 teve uma grande biblioteca de chamados de morcegos no México. E aí, em 2017, para revolucionar assim, ainda mais, porque como esses gravadores autônomos lá que começou em 2019, eles ainda eram muito caros, começou a ter, então, uma revolução de detectores baratos, onde as pessoas pudessem usar mais, os países em desenvolvimento usar também mais, que esse era um grande também debate, assim, a gente não entendia nada sobre os morcegos retívoros aéreos nas regiões tropicais. Então, começou em 2017 o AudioMorph, que foi feito pelo Open Acoustic Devices, que nada mais é que eles têm toda a programação e você consegue adaptar da forma que você quer estudar. Então, ele é barato comparado ao gravador da Wildlife, que era o mais utilizado, e hoje, assim, então, estão cada vez mais sendo utilizados esses gravadores. E até, inclusive, o grande desenvolvimento é você deixar cada vez menor esses detectores. Então, agora tem até colocando esses detectores de ultrassom nos morcegos, e para visualizar os chamados ao mesmo tempo que os morcegos estão voando, interagindo com o ambiente, com outros morcegos. Mas, então, aqui eu vou mostrar, assim, os tipos de monitoramento acústico que são mais utilizados, e tem dois tipos, o monitoramento ativo, que nada mais é você programando o gravador ao mesmo tempo, e o monitoramento passivo, que é você deixar o gravador em um local, deixar programado e só esquece lá, que um dia você vai lá pegar. E aí o monitoramento ativo, ele exige o controle manual e ajuste de orientação do gravador e do microfone, e você pode utilizar com você fazendo transectos, ou colocar ele em um automóvel, que aí o gravador fica gravando nesse trajeto com carro ou barco. E esses gravadores, eles podem ser mais baratos do que os gravadores autônomos, mas a gente tem vários preços também, tem de várias marcas. O que eu mais conheço são os da Wildlife Acoustics, que são o Ecometer Touch e o Ecometer Touch Pro. Esses aqui até eu e o Paulo a gente tem um, você engata no celular, você baixa o aplicativo deles e você consegue gravar o chamado do morcego ao vivo. Então, assim, você chegou à noite, você aponta
às vezes para o nada, você não está ouvindo nada, de repente você vê os chamados, os morcegos estão ali emitindo. É legal, eu assim, na minha opinião, eu acho legal assim de uma forma de educação ambiental. Não vejo assim muitos estudos, não vejo a galera muito publicando, usando esses gravadores, mas de uma forma assim de você mostrar o chamado mesmo dos morcegos ao vivo, é muito legal, porque você realmente vê ali o chamadinho. E o Ecometer Touch Pro, ele tem uma identificação automática. Então, ele mostra, isso aqui é fulano de tal, como se fosse um cartãozinho do Pokémon, assim. Eu brincar assim, nossa, eu peguei esse fulano, eu peguei esse fulano. No entanto, para regiões tropicais, eu vou mostrar mais para frente, mas a identificação automática não funciona. Eu já brinquei bastante, assim, e ele dá umas espécies totalmente equivocadas. Mas, mesmo assim, é uma forma bacana, assim, de mostrar, de aproximar essa questão da ecolocalização com as pessoas. E aí temos gravadores da Peterson, que são bem caros, falam que é muito bom, da Anabet e outros da Peterson. Esses aqui, eles foram mais utilizados, hoje não tanto, porque eles só dão a frequência, mas você não consegue visualizar na forma de tela o espectrograma. Então, como tem espécies que emitem frequências muito parecidas, não é uma forma assim mais robusta de identificar as espécies. E aí a gente tem vantagens e desvantagens de usar o monitoramento ativo. Esse monitoramento, você pode maximizar a qualidade e o tempo da gravação. Então, às vezes, você quer gravar um morcego que você pegou na rede, quer montar uma biblioteca. Talvez ele seja a melhor forma de você gravar, porque aí você faz uma tenda, você solta o morcego, você fica gravando com o microfone em direção a ele, em vez de deixar o gravador preso a uma árvore. E aí você consegue, então, resolver possíveis problemas climáticos que estão acontecendo na hora. Então, assim, tá chovendo, beleza, a gravação não vai ficar boa, então vou parar. Então, você consegue resolver os problemas mais na hora do que o monitoramento passivo. E quando você conhece morcego, sabe qual espécie dá até para notar determinados comportamentos, então comportamento de voo, comportamento social, tamanho, cor e outras características. Ou até utilizar quando você vai num abrigo, numa caverna, você vai lá e quer gravar os morcegos ali dentro do abrigo. Talvez é uma forma bem legal de você gravar com um gravador na mão, porque você já resolve o problema se tiver algum problema. Mas as desvantagens, exige grande experiência com os gravadores e com a identificação das espécies de morcegos, né? Como essas identificações automáticas não funcionam para cá ainda, então, se você já tem experiência, você já sabe, essa aqui não sabe? Então, exige experiência e, às vezes, é inviável você fazer gravações de longas durações. Você não vai ficar a noite inteira lá, né, com o braço levantado, gravando a atividade dos morcegos. E aí até tem uma charge, assim, que aponta, assim, o pesquisador falando, esse aqui é com certeza tal morcego. Aí a coruja passando, não é coruja, não é morcego, não, é uma coruja aqui, hein? Então, realmente, exige experiência para você usar isso. E aí até tem dois tipos de monitoramento ativo, então você pode fazer pontos de escuta. Isso até é utilizado mais para aves do que morcegos. Eu vejo pouca gente usando para morcegos ainda. Acho que a gente precisa desenvolver mais a biblioteca, desenvolver mais as identificações para chegar nesse nível. Mas as pessoas estão começando, né, mais na Europa, nos Estados Unidos, que tem na Europa, em determinados lugares, só tem 7 espécies, então é mais fácil você usar esses métodos. Mas eu tenho pontos de escuta, que é permanecer no local gravando morcegos por um período de tempo determinado, e você consegue, então, ter dados de presença e ausência das espécies. Então, por aquele tempo, nesse 1 minuto, eu vou identificar, vou marcar presença para tais espécies na hora que eu estou ali gravando. E aí também temos transectos, que envolve gravar continuamente numa roda predeterminada, então pode ser por veículos ou pode ser a pé, você faz uma trilha e você vai gravar tudo que aparecer nessa trilha. E isso até eles
para morcego, assim, a galera está usando muito para engajar, né, novos pesquisadores, ou também para educação ambiental, assim, né, vamos fazer uma trilha para conhecer os morcegos, e aí é uma forma de, né, você aproximar. E aí temos o monitoramento passivo, que é algo que está sendo... Oi? Tem perguntas? Tem uma pergunta aqui, se os gravadores ativos funcionam em floresta. Tem um estudante que está comprando 2 lá no Acre e gostaria de usar em alguns fragmentos florestais. Eles funcionam, mas eles não têm o poder, assim, de detecção tão bom quanto os monitoramentos, os gravadores autônomos. Então, o morcego tem que passar um pouco mais perto, mas funciona, assim. Eu já testei em floresta fechada e deu para gravar, assim. Só que depende muito da sua pergunta, né? Depende do que você quer responder com essa pergunta. Eu recomendo, às vezes, em florestas muito fechadas, usar gravadores autônomos, né? Porque ele consegue ter um raio de detecção bem maior do que um gravadorzinho desse de celular. E aí, o monitoramento passivo, então, ele não envolve a supervisão do pesquisador. Você programa ele do jeito que você quer. Eu só quero gravar uma espécie, então você vai programar para ele gravar só aquela faixa de frequência que essa espécie está emitindo. Eu só quero gravar meia-noite, não quero gravar a noite inteira. Aí você pode programar do jeito que você quer e do jeito que você vai conseguir entender a sua pergunta, responder a sua pergunta. E isso a gente tem também vários tipos de gravadores. Os mais usados antes eram os da Wildlife. Hoje, antes eles eram mais caros, agora até eles estão tentando baratear por causa do AudioMorph. Assim, uma grande comparação entre AudioMorph e os gravadores da Wildlife. A galera está estudando muito isso para ver quais são as diferenças, mas ainda falam que os gravadores da Wildlife Acoustics, o Songmeter SM4, principalmente, ainda é melhor que o AudioMorph. Isso por causa do sistema de triggering. Ele consegue colocar para gravar quando ele registra o som. O som é maior do que o som do ambiente, então ele consegue gravar chamados dos morcegos com esse triggering. O AudioMorph não, ele não tem esse sistema, então ele está gravando o tempo todo, se você programar para gravar o tempo todo. Então, o da Wildlife ainda continua sendo superior, e tem algumas outras coisinhas que também mudam, que eles acham superiores, mas pelo preço, não sei se vale a pena, porque você às vezes vai comprar um Songmeter SM4 e você vai comprar 10 o AudioMorphs, e dependendo da sua pergunta, você quer mais gravadores, porque você vai colocar em mais locais do que apenas um, né? Mas então, enfim, temos o da Wildlife, o SM4, ele está $850, para nós é bem viável, né? A gente sabe, o recurso está cada vez mais escasso, então está sendo bem viável você comprar esse gravador. Eles estão agora com o Mini Bat, que é um gravador um pouquinho menor, um pouco mais portátil do que o SM4, mas o preço ainda continua bem caro. E aí temos o da AudioMorph, que hoje está quase $80. Tinha uma época que ele estava $50, até cheguei a comprar vários, ainda bem, porque agora deu uma aumentada e o dólar também está super caro. Mas ele ainda continua, assim, sendo o gravador mais viável e ele está respondendo, assim, as nossas perguntas, assim. Ele está sendo bom para o que ele propõe, né, por esse preço. O negócio que agora, eu acho que até o AudioMorph, o Open Acoustic, eles pararam de vender o AudioMorph. Eu dei uma olhada semana passada, parece. Isso por causa dessa questão dos chips. Os chips estão cada vez ficando mais escassos no mercado, então eles estão parando de vender. Então, tá toda uma questão, assim, meio nebulosa, assim, sobre como é que vai ser o futuro do AudioMorph. Talvez eles vão abrir só para vendas no próximo ano. Mas, enfim, a gente já tem aqui alguns AudioMorphs, a gente ainda não usou direto em campo,
Mas a questão do AudioMorph é que eles são baratos, você consegue comprar mais, só que você também precisa proteger ele mais, né? Os da Wildlife você consegue deixar eles mais tempo. Na Amazônia, a gente sabe, muito úmido, tem que fazer um jeito, assim, de você deixar ele bem protegido, com uma capinha. Hoje eles já vendem capinhas também, mas você consegue fabricar de maneira também mais barata, não precisa comprar deles. Enfim, assim, a gente acha que o AudioMorph, no momento, assim, é o que mais é o mais, assim, compatível, o melhor para ser utilizado. E aí tem alguns outros da Anabet e esse DX500 que eu nunca utilizei, nunca vi também pessoas utilizando. Eu acredito que eles já são um pouco mais ultrapassados, mas se a pessoa, né, às vezes no laboratório, tem que dar uma pesquisada para ver se rola de usar. Então, quais são as vantagens do monitoramento passivo? As vantagens é que você tem menor tempo de campo, você não precisa de tanta gente também, como trabalho em rede, né? Se você quer trabalhar com dispositivos aéreos, então, gravador, vai ter uma logística de campo não tão difícil. Você só vai exigir que você instale o gravador e depois de alguns dias ou algumas noites você retira. O bom também é que você pode ter mais réplicas utilizando o mesmo protocolo. Então, se você tem mais de um gravador, você consegue colocar em vários locais ao mesmo tempo. Você consegue, às vezes, colocar em diferentes estratos da floresta também. Aí você consegue ter gravações por longos períodos de tempo. Então, você consegue fazer análises temporais desses morcegos. E é possível até gravar meses, se você tiver bateria suficiente. Então, se você adaptar o gravador para uma bateria de moto, uma bateria que resista aquele tempo todo, é possível você deixar ali por bastante tempo. E a sua presença, e o mais assim, para mim, que eu tenho toda essa questão de eu fico meio apreensiva em pegar os morcegos na rede. Com os gravadores, a sua presença não influencia e eles nem sabem, né, que estão sendo gravados. Mas existe desvantagens. A desvantagem é que tem muitas maneiras do gravador falhar. Intrusões demoníacas acontecem, gente, com os gravadores também. De repente, tu chega lá, não gravou nada, aconteceu alguma coisa. E isso pode haver perda de dados. Mas por isso que você tem que ter várias réplicas e instalar gravadores, às vezes, ao mesmo tempo, em diferentes locais, porque acontece, né? Perda de dados é normal acontecer utilizando qualquer método. Às vezes, perigo de roubo. Então, se você vai colocar gravador em uma área urbana, onde tem pessoas passando, pode acontecer de roubarem, de quebrarem, porque eles acham que é câmera. Já aconteceu com gravadores do Paulo, lá em Balbina, inclusive, numa das ilhas, assim, do nada, assim, uma ilha lá, perdido o gravador, teve gente que chegou e pegou o gravador, chegamos lá, não estava. Então, esse perigo, ele é real, e até por isso, assim, é bom até sinalizar, assim, colocar alguma maneira um aviso, não que isso vai evitar o roubo, mas às vezes as pessoas acham que são câmeras, né, que não são gravadores de som. E não é possível visualizar as características físicas dos morcegos, né, a gente só consegue gravar o som, então não tem nenhuma noção de como é um morcego que emitiu aquele som. Também dados de abundância assim, são bem difíceis. Na verdade, você não consegue individualizar os chamados, então você tem dados de presença e ausência de espécie e dados de atividade, que aquela espécie estava ocorrendo naquele local, naquele tempo. E aí você, com o monitoramento passivo, você consegue fazer estações autônomas. Então, é a técnica de programar e esquecer o gravador lá. Se você tiver vários gravadores, você pode instalar em vários locais, em curto período de tempo ou em longo.
E você pode complementar, então, com outros equipamentos automáticos, isso que é legal. Então, se você tem um data logger que mede temperatura ou mede outros dados climáticos, você pode colocar ele para gravar ao mesmo tempo que o gravador. E, inclusive, você pode fazer até estações, assim, mais robustas, de registrar chuva ao mesmo tempo. Hoje, o pessoal, assim, da Europa, dos Estados Unidos, eles estão fazendo estações, assim, que estão captando, monitorando em grandes intervalos de tempo e também colocando dois microfones ao mesmo tempo. Então, coloca um microfone em extrato menor da floresta e um microfone lá no alto. Então, isso é legal que você pode programar do jeito que você quer responder, né, a sua pergunta. Esse aqui, por exemplo, eu acho que eles fizeram de um jeito que te captasse energia solar para o data logger. Então, tem várias maneiras que você consegue fazer uma estação autônoma coletando vários dados ao mesmo tempo. E aí, uma grande pergunta do monitoramento acústico passivo é o desenho, né? Quantos gravadores, então, eu devo instalar? Quantos gravadores eu preciso ter? E isso depende, claro, sempre da pergunta, do número de gravadores que você tem, então, o número do recurso que você tem disponível, da paisagem e também do tempo, né? Se você está querendo trabalhar no mestrado e quer colocar em vários locais, ter várias noites de réplicas, talvez não vai ter tempo, não por causa do campo, mas por causa de analisar todo esse banco de gravações. Eles gravam muitos dados, eu vou mostrar para vocês. Então, você precisa ter um grande tempo de pós-campo, né? E aí, aqui eu vou mostrar, assim, umas coisas que a gente está vendo com os monitoramentos que a gente está fazendo na Amazônia. A gente está vendo que colocar gravadores em diferentes em lugares heterogêneos, com mais heterogeneidade ambiental, você pode gravar mais espécies de morcegos em maior atividade. Então, os morcegos setívoros aéreos, eles ocupam a parte de baixo da floresta, também a borda, outros ocupam só o dossel, outros mais voam em áreas alagáveis, lagos. Então, você colocando gravadores nesses diferentes ambientes, você tem mais chance de gravar espécies raras, mais espécies e também, às vezes, maior atividade. Isso é um trabalho que eu colaborei na Guiana Francesa, eles colocaram gravadores no dossel e no subdossel, e nós vimos que, por exemplo, a atividade dos morcegos é maior em alguns locais no dossel da floresta. Então, você colocar em diferentes estratos também pode contribuir, assim, para a chance de registrar mais espécies, inclusive espécies raras, e maior atividade dos morcegos. Além disso, também colocar um trabalho da Torrent, que o Paulo também colaborou, colocar gravadores em lagos e áreas ripárias também aumenta a chance de registrar mais espécies e mais atividade. Isso foi feito até no PDB-FF, eles colocaram gravadores nos lagos temporários que tem lá, e inclusive essa área azul são lagos, esses retângulos verdes são florestas, e eles viram uma grande atividade nesses lagos. Então, você tem mais gravadores, vale a pena, às vezes, colocar em lagos, depende também da sua pergunta. E questão da hora, né, da noite, programar para a noite inteira ou programar para só até meia-noite. Essa é uma questão, assim, que ainda está em discussão, mas a gente está vendo que gravar a noite inteira é o que mais está valendo a pena. Isso porque tem espécies de morcegos que elas emitem chamados a noite inteira, e não só no início da noite, inclusive pteronotos rubiginosos, que não é mais Parnelli, ele tem picos de atividade depois de 2 horas do nascer do sol, comparado a outras espécies. Então, se você você só grava as primeiras horas da noite, você pode perder o registro dessa espécie. E também tem espécies que tem um pico de atividade no final da noite, e outros picos até no meio da noite. Então, para registrar mais espécies, mais atividade,
é necessário gravar a noite inteira para você pegar esses diferentes picos das espécies. E no trabalho do Adria, que foi publicado até esse ano, eles viram, então, a quantidade qual é a quantidade de noites que a gente deixa, então, esse gravador no local que a gente quer estudar. E aí eles recomendam que, gravando 3 noites, você aumenta, então, 20% o número de espécies de morcegos para o local. Isso em florestas primárias e secundárias. E, no entanto, se você tem mais dinheiro, mais recurso e tempo, às vezes você deixar mais 2 noites pode até aumentar ainda mais a quantidade de espécies que você vai registrar. Outra questão que ele viu é que você gravar em estações do ano também pode aumentar a eficiência, principalmente em locais alterados, como clareiras, que eles viram que em estação seca, estação chuvosa, você pode gravar mais espécies do que a estação seca. E isso, então, você programar um monitoramento para durar as várias estações daquele local pode, então, aumentar também a chance de registrar mais atividade. E aí, basicamente, assim, as dicas, assim, principais, quando você vai fazer o desenho do monitoramento acústico, depende da sua pergunta, mas se você tem várias áreas heterogêneas, talvez seja necessário instalar esses gravadores em diferentes hábitats. Gravar a noite inteira também aumenta, então, a chance de ter maior riqueza de espécies, e também gravação em pelo menos 3 noites. Essa questão de gravar pelo menos 3 noites ainda está sendo discutido, até para aumentar a robustez das análises estatísticas. Agora está se discutindo se você deixa gravando uma noite e depois pula uma noite e grava a próxima. Mas isso tem que ser testado, assim, tem muita coisa para se descobrir, assim, de como é o melhor protocolo com os gravadores. E utilizar, talvez, diferentes estações sazonais, que, então, você pega, como são morcegos insetívoros, eles também estão seguindo muito a abundância de insetos, e esses insetos, eles variam muito com a estação sazonal. Então, você distribuir essas gravações em diferentes estações pode aumentar a chance. E aí, quais estudos a gente podem ser feitos usando os gravadores? Um deles você pode ver como os morcegos ajustam seus chamados em diferentes comportamentos. Esse trabalho de Rodrigo Herrera, de 2020, foi bem legal, que eles viram que uma espécie de morcego lá doméstico, eles mudam os chamados quando eles querem copular. Então, eles ficaram filmando o macho e a fêmea chegando, o macho chegando na fêmea, e eles conseguiram gravar, então, o momento que os chamados mudam. Então, é bem legal, em estudos de comportamento, que você consegue não só ver visualmente a aproximação, mas você consegue ver em nível acústico também. E também você pode trabalhar como os chamados eles mudam em diferentes ambientes. Nesse trabalho de Oliveira, eles viram que o Moloscopus temminckii, eles viram que os chamados mudam em florestas fechadas e em áreas mais abertas. Então, você consegue entender também como é que está acontecendo essa adaptação de ecolocalização em diferentes ambientes. Além disso, você pode ver como a atividade dos morcegos é afetada por distúrbios antropogênicos ou por alterações no ambiente. Então, isso é o que eu venho mais trabalhando no mestrado e no doutorado. No mestrado, eu quis entender o quanto que a Lua influencia a atividade desses morcegos insetívoros aéreos. Então, eu tinha dados de número de registro de chamados por noite, e eu comparei com noites muito claras e noites muito escuras. E aí eu vi que, por exemplo, em noites muito escuras, tem uma espécie que tem maior atividade, quando comparada a noites claras. E em noites claras, tem espécies que aumentam de atividade.
Então, você consegue entender como os fatores do ambiente estão influenciando também a atividade apenas pelo som. Também é possível mensurar a riqueza de espécies de morcegos insetívoros aéreos de um local. Você não consegue ter dados de abundância com as gravações, mas você consegue ter dados de presença e ausência das espécies. Então, você consegue, se a sua pergunta é se áreas florestadas têm maior riqueza de espécies, você consegue, então, entender se as espécies, se tem mais espécies nessas áreas florestadas do que em áreas urbanas, por exemplo. E também, mais recentemente, assim, inclusive na Amazônia, a gente está vendo que os chamados de ecolocalização podem sinalizar uma espécie diferente. Então, essa espécie aqui era Pteronautos parnelli, e eles já estavam desconfiando que ela poderia ser um complexo, seriam duas espécies, na verdade. E aí, uma sinalização de que poderiam ser duas espécies é que tinha espécies que emitiam 55 de frequência e outras emitiam 60. Então, junto com dados taxonômicos, genéticos, viram que realmente são duas espécies diferentes. Então, é legal que, como os gravadores, a gente talvez consegue ter uma noção, isso aqui não parece ser o mesmo bicho, não. Não consegue identificar uma nova espécie só pelo som, mas você consegue, talvez, sinalizar, né? Criar aquele ponto de dúvida. E aí, então, depois de ter uma pergunta, decidir quais gravadores utilizar, quanto de recurso tenho, o que eu faço depois de ter as gravações? Pós-gravação, ele é muito importante ter bastante cuidado nessa parte, porque você gastou algum tempo, gastou recurso colocando os gravadores no campo, então é necessário você pegar a parte do recurso que você tem para investir em HDs externos, porque você não vai querer perder de jeito nenhum esses dados. Então, as gravações de ultrassom, elas são mais pesadas que outras gravações, como de sapos, aves. Então, é necessário que você invista realmente pesado em HD externo que comporte essas gravações. E é bom você fazer backup, assim, em pelo menos 2 dispositivos. Então, você ter o backup do backup, porque se for, pelo menos tem o outro. O Marconi, que é um pesquisador que trabalha já muito com bioacústica, ele fala que tem que ter pelo menos 3 locais. Porque, né, nunca se sabe, às vezes 2 dos teus HDs vão para o pau, então tem que ter mais um. E aí não é bom economizar em HDs externos baratos, porque pode dar problema. Já tive problema, não com gravações, mas com comprar um HD externo barato e realmente não funcionar. E também, uma outra questão da pós-gravações é você transferir essas gravações para o computador. É um processo muito, muito demorado. Às vezes você deixa ali, porque às vezes tem noites que você grava, por exemplo, 10, nem chega a ser 10, às vezes pode ser 15 gigas, só uma noite. E às vezes, se o seu computador está um pouquinho mais lento, o negócio vai demorar para passar para o seu computador. E se você quer visualizar ainda essas gravações, para você passar para o programa também demora. Então, uma dica assim, minha é tentar passar no próprio campo. Assim, eu tinha gravador que eu já estava tirando, já estava passando para o computador, que eu já deixava ele trabalhando lá, para chegar já no laboratório e já ter as gravações para começar a identificar. É bom não deixar tudo para o final, porque senão tu vai perder uma semana só passando os gravadores. E também você vai querer usar o memory card em outras gravações, então é bom você passando as gravações para o computador quando você já acaba. E aí, depois de você colocar as gravações para o computador, você precisa escolher o programa para visualizar suas gravações. Hoje já tem bastante programas, eu só estou dando alguns exemplos, mas tem vários outros, e estão sempre criando novos.
inclusive vi um que foi criado ontem, inclusive, que analisa soundscape e outras variáveis, mas esses aqui são os que são mais utilizados. O Avisoft, a galera das aves usa, mas o pessoal dos morcegos também usa. Tem o Arbimoon, que é uma plataforma, né, de análise bioacústica, então você coloca suas gravações lá e você também consegue. Eles têm uma maneira de você fazer uma identificação automática, você cria essa identificação automática, mas você precisa ter um banco de dados bem grande. O pessoal que trabalha com sapos e com aves está utilizando muito o Arbimoon, eu recomendo, já usei um pouco. Hoje o Arbimoon está de graça, então você pode colocar todas as suas gravações lá. Antes era uma plataforma que você tinha que pagar para armazenar as gravações lá, hoje não, ele está super acessível, você coloca lá e você consegue visualizar o som, consegue até criar essa análise de identificação automática lá. Eu uso o Kaleidoscope, que é o software da Wildlife. Esse LIT é o que é o de graça, você entra nesse site aqui da Wildlife, lá você vai no Kaleidoscope LIT, ele é um software todo de graça. O legal dele, porque eu uso ele? O legal dele é que você vê a gravação e tem esses boxezinhos aqui, então você consegue colocar o nome da espécie. Esse aqui é o fulano. E aí você aperta o nomezinho, ele já bota numa tabela do Excel e já passa para a próxima gravação. Então você nem precisa apertar a próxima gravação. Tudo isso facilita para ser um negócio, para você fazer a identificação mais rápido e não demorar tanto na identificação. E também tem o Raven, que tem a versão paga e tem a versão Elite, que é de graça, que também o pessoal usa bastante. E aí, então, a identificação manual ou automática, né? Essa é uma pergunta que, de vez em quando, o pessoal está fazendo, né? O pessoal que está começando a trabalhar com consultoria, que quer trabalhar com os gravadores, também anda perguntando muito, e aí, a identificação automática, dá para usar? Não dá para utilizar. A gente não conhece ainda nenhuma identificação automática que funciona ainda para os morcegos tropicais. Isso porque as nossas bibliotecas ainda também não estão 100%, a gente precisa desenvolver muito nossas bibliotecas, até porque os chamados, eles mudam regionalmente, então é necessário ainda ter um banco de dados melhor. E não vale a pena você pagar $1.000 para a identificação automática da Wildlife, que você vai ter espécies que ele vai te dar espécies que nem existem naquele local. Então, tem que optar por realizar as identificações manualmente, um por um. Você vê os 12 gigas de gravação de noite, uma por uma. E até aqui tem esse trabalho do Fred, de 2017, ele chegou a comparar a identificação automática com a manual de alguns programas, o Kaleidoscope, a versão paga do software Kaleidoscope, que é a identificação automática, e o Sonic Hero. E ele viu que esse amarelo aqui são os morcegos que os gravadores, que essa identificação automática não conseguiu gravar. E aí você pode ver que a porcentagem de corretos é muito baixa, menos de 10% para o Kaleidoscope. O Sonic Hero deu 25%, mas na verdade ele identificou só as famílias, então ele identificou em nível de espécie. E o grande problema também é que eles identificam errado. Então, além de falar que não tem morcego e tem, que é um grande problema, né? Você dá um falso negativo, eles também falam, as espécies que eles falam que tem também estão erradas. Então, não dá para usar a identificação automática de jeito nenhum ainda. E aí, então, como a gente vê essas gravações, como a gente vê essas características? Esse aqui é um print do Kaleidoscope, então, que é o que eu mais uso, que é o que eu tenho mais familiaridade para identificar as características dos chamados. A gente tem, basicamente, duas janelas, uma que é a janela da amplitude,
que vê a quantidade de energia do chamado em decibéis, e outra temos a tabela do espectrograma, que vê o chamado, você vê o formato dele, e você vê a frequência que ele está sendo emitido. E aí, a identificação, ela é diferente das aves. A galera das aves, eles usam muito o som. Então, eles veem os parâmetros acústicos do espectrograma, mas também utilizam muito som. Para os morcegos, a gente não utiliza o som, a gente só identifica visualmente. Então, a gente identifica com algumas características, que eu vou mostrar a seguir, e também a gente consegue ver a amplitude. Então, se você coloca, por exemplo, um quadrado aqui, eu até posso depois mostrar o caleidoscópio para mostrar para vocês. Você consegue também ter a energia do chamado, então você consegue também ver a amplitude. E aí tem algumas características que são utilizadas, uma delas é a frequência inicial forte, então com esse degradê de cores a gente consegue ver a intensidade em decibéis, então cores muito quentes, fortes, vermelhas, laranjas, quer dizer que são frequências bem fortes. E aí a gente, então, quando tá vermelho assim, a gente passa a régua, desculpa, passa a régua e consegue ver, então, características de frequência inicial e final dessa frequência forte, mas também a frequência máxima e a mínima, que não necessariamente seja a forte. É uma coisa até que é importante ser falado agora que eu lembrei. Quando o morcego passa perto do microfone, essas características de frequência forte ficam muito evidentes. Então, às vezes, você consegue ver uma gravação muito fraca, né? Ver as cores muito atenuadas. Isso quer dizer que o morcego passou um pouco mais longe do microfone. E outra característica, que é uma das mais utilizadas nas chaves acústicas, é a frequência com energia máxima. Então, é onde está a corzinha mais forte, mais vermelha, você passa a régua, e se essa é a frequência que dá para quando você passa, você consegue, então, identificar a nível de espécie mais por essa característica. Mas tem várias outras que podem ser utilizadas. Uma delas também é a duração do chamado no tempo, milésimos segundos. Mas, de maneira geral, as espécies, elas são identificadas por 3 principais estruturas de chamados, isso mais dividido em famílias. Então, a gente tem a frequência modulada, que são frequências que mudam de frequência em curto intervalo de tempo. Então, geralmente, você vê um chamado retilíneo, bem reto, ou um curvadinho assim. Isso são características, essa estrutura é mais característica da família Vespertilionidae. Você pode ver aqui, são bem parecidos um com o outro, mas em frequências diferentes. Tem também frequência constante, que é uma característica mais presente nos monomopídeos, que é quando a frequência continua sendo a mesma, só que o intervalo de tempo é maior do que a frequência modulada, então costuma ser chamados com uma reta, assim, às vezes uma curvinha, um rabinho, mas isso se chama de frequência constante. E aí tem a frequência quase constante, que é como se fosse uma combinação dos dois, que é a frequência que ela é quase constante, mas ela muda. Também tem uma curvatura, ou de um lado ou de outro. Às vezes pode ter estruturas, essas 3 estruturas, as 2 estruturas num chamado só, que a gente fala frequência quase constante e modulado, que você pode ter uma frequência modulada no início e depois quase constante. Mas, basicamente, assim, essas são as 3 assim, principais estruturas que a gente utiliza para identificar. E aí, tem que ter vários cuidados. Para você identificar, você usa chaves acústicas, que é o que eu vou mostrar aí para frente. Mas tem algumas espécies que têm ainda umas pegadinhas. Tem espécies que elas possuem mais de um chamado, então elas não têm um chamado igual durante o tempo. Elas têm 2 ou 3
como os molossos, eles têm 3 tipos de chamados em 3 frequências diferentes, jeitos diferentes. E, além disso, tem espécies que o terceiro ou segundo chamado você não consegue visualizar. Você só consegue visualizar quando o morcego está passando perto do microfone, quando ele está se afastando, você só vê o primeiro chamado, que é o que mais forte. Então, tem todas essas questões que você só vai pegando com experiência, assim, você vem um monte de gravação e perguntando para as pessoas experientes ali nas identificações. E outra coisa importante é que tem algumas espécies que são bem difíceis de identificar, inclusive tem espécies que a gente não consegue identificar ainda em nível de espécie, então a gente classifica como sonotipo, ou grupo acústico, ou complexo acústico. Então, os verspestilionídeos, os lasiuros, a gente não consegue identificar o ega do egrégios, então a gente coloca tudo num complexo, né, pode ser uma dessas 4 espécies, e também outros, não só os verspestilionídeos, mas os molosídeos na Amazônia, assim, a gente está penando ainda para identificar nível de espécies. Os molosídeos ainda está bem difícil, assim, eu, por exemplo, não tenho, assim, quase muita experiência em identificar os molosídeos na Amazônia, então eu acabo colocando em complexos, porque a gente não consegue identificar, mas isso também porque eu trabalho muito em floresta, né? E os molosídeos, eles estão forrageando mais em áreas abertas, então um dado de molosídeo na floresta, às vezes, é um dado que ele estava passando ali, mas não quer dizer que ele está ali sempre, né? E o mais importante de todos é, se você não tem certeza da classificação, não classifique como alguma espécie, né? Você tem que ter certeza. Se você não tem, coloca como sem identificação, ou perguntar para um colega ou uma pessoa mais experiente. Ou também perguntar, principalmente para a pessoa que criou a biblioteca do local que você quer trabalhar. Isso é importante. Você ter uma biblioteca no local que você está trabalhando. Então, fazer todo o trabalho de rede, pegar esses bichos, gravar, ter certeza que aquele som é correspondente àquela espécie. Então, na dúvida, pergunte, não vai identificando espécie que não é, porque isso tem um grande problema até de conservação, né? Você fala que é uma espécie X, mas na verdade é uma espécie ameaçada, ou vice-versa. Então, tem que ter bastante cuidado mesmo. E assim, nem todas as gravações são bonitas, visíveis, que nem nas chaves. Então, realmente, tem que penar, ter experiência naquilo, e nem todas são morcegos. Vou mostrar aqui uma, que eu até boto como um inseto doido. Então, tem coisas assim, que aparecem e a gente fica, gente, o que é? E às vezes fica, meu Deus, parece um espírito. E tem coisas que são clima, não só insetos, outros bichos que a gente nem tem noção que estão emitindo ultrassom. Então, os gravadores, né, eles não têm essa detecção só para morcego, estão detectando tudo. E mesmo que a ultrassom grava a chuva, tá? Não sei como, mas eu não sei se a chuva bate no microfone e emite um ultrassom, mas você consegue também ver quando é que está chovendo, por exemplo, essa gravação aqui. Você sabe, ó, que aquilo ali foi chuva. E ele grava muita chuva. Se choveu na sua noite, está ferrado, você vai gravar um montão. E quais chaves, então, são utilizadas? Na Amazônia, a gente usa muito a chave do Adria. Esse livro ele tem tanto uma chave para identificar os morcegos em rede, mas também como uma chave acústica. Mas também se usa em conjunto chaves do Barataldi, da Jung, tanto para embalanorídeos como para molosídeos. É bom ter várias chaves, utilizando várias chaves ao mesmo tempo, porque às vezes tem coisas que não servem para uma espécie nessa chave, tem coisas que servem para outras, então é importante ter várias chaves ao mesmo tempo.
E para o Brasil, a gente tem uma chave bem completa, da Adriana. Ela fez esse trabalho, acho que de 2018. Tem várias espécies já catalogadas lá. Ela tem uma chave bem bonita, com as pranchas dos chamados bem bonitas, coloridas. Mas ainda tem várias espécies assim que ainda também não estão contempladas, então ainda está tudo sendo desenvolvido, esses bancos de chaves e de bibliotecas. A gente também tem a Morcegoteca aqui na Amazônia Central, então a gente tem, se você entrar nesse site aqui, tem 14 espécies e 3 complexos acústicos que dá para você baixar. Esses vídeos que eu estou mostrando, que mostra o som, mostra a bainha passando, você consegue baixar lá, então dá para utilizar também em apresentação, questão de educação ambiental, dá para baixar e também dá para você utilizar também como uma forma de identificar, porque você tem realmente o áudio mesmo, você consegue visualizar no seu programa e consegue ver as características e comparar com o que você tem. Então, fique à vontade também de baixarem essas espécies, esses chamados lá. A Sociedade Brasileira de Estudo para Quirópteros também tem no site, na parte de bioacústica, já tem algumas bibliotecas por biomas. Então, tem essa da Amazônia, da Morcegoteca, mas eles também têm outros chamados na Amazônia. E tem na Caatinga, eu sei que a biblioteca para Caatinga está bem grande, assim. Você consegue também baixar por um link do Dropbox, tudo gratuito. E então tá legal, assim, que tem muitas bibliotecas sendo iniciadas. E inclusive, se você tem gravações boas, se você tem certeza de que aquela espécie está identificada corretamente, dá para mandar também para o pessoal da SBEC para adicionar isso na biblioteca deles. Eles estão pedindo, inclusive. E aí, por final, assim, se você quer iniciar um monitoramento acústico de morcegos, eu até retirei essas perguntas de um trabalho do Fraser, de 2020, que é um pessoal que trabalha com monitoramento acústico na Inglaterra há muito tempo, então eles já têm muita experiência com isso, e eles falam, assim, de início, assim, se você quer começar, então, o monitoramento acústico de morcegos, você tem que estar respondendo essas 6 perguntas. Primeiro, uma delas é objetivo, se o monitoramento acústico responde seus objetivos. Então, os dados provenientes do monitoramento trazem grandes inferências sobre a comunidade de morcegos, mas há muitas perguntas que o monitoramento acústico sozinho não pode responder. Então, se você, por exemplo, quer ver a riqueza local de espécies de morcegos na Amazônia Central, que é o que a gente está estudando, estudando, eu vi, por exemplo, na Duque, que registrar os morcegos com rede mais gravadores, você chega a registrar 2 vezes mais espécies do que usar um método ou outro sozinhos. Então, se você quer ver a composição, riquezas de espécies de todas as famílias de morcegos que podem ocorrer ali, você usar métodos complementares como rede e gravador talvez seja mais eficiente. Então, realmente, você usar monitoramento acústico depende da sua pergunta. O pessoal, tem agora um pessoal também trabalhando com consultoria, tá de vez em quando me falando assim, eu não quero mais trabalhar com rede, agora que tá essa onda dos gravadores, só quero trabalhar com gravador, porque não pega nos bichos e tal. E eu sempre estou falando, não, gente, não dá para trabalhar só com rede, não dá para trabalhar só com gravador, porque gravador só registra os insetívoros aéreos, a gente não está pegando os filostomídeos, os frugívoros, os nectarívoros, os hematófagos, então não dá para substituir. Eles são métodos complementares, eles não... eles registram coisas diferentes, espécies diferentes. A segunda pergunta, então, quais são as espécies da sua área de estudo? Então, se você vai começar o monitoramento, tem que ter uma noção de quais espécies estão lá. E, por exemplo, as raposas voadoras, a ecolocalização, já que elas não usam tanto, elas não são tão detectáveis pelo ultrassom.
Então, realmente depende, se você quer usar monitoramento, depende das espécies que estão naquele local. E a terceira pergunta é se existe uma biblioteca de ecolocalização para a sua área de estudo. Então, na Amazônia Central, a gente já tem uma biblioteca assim, bem formada, então, se você quer iniciar por aqui, já está bem encaminhado, mas se você quer trabalhar num local ainda que não foi feito nada de monitoramento, é importante, então, você começar essa biblioteca. Então, se tem a biblioteca, isso vai lhe poupar muito tempo e dor de cabeça, mas se não tem, vai ser necessário criar, então, uma biblioteca, pegar um tempo antes desse monitoramento acústico e trabalhar com rede, pegar esses bichos, soltar, gravar, então, a fim de criar esse banco de dados dos chamados. Até porque os chamados, eles mudam, podem mudar regionalmente. Isso é uma questão que a gente ainda está entendendo, mas eles mudam. Então, a biblioteca é muito importante. Até porque a biblioteca, depois, na sua identificação dos chamados, você volta muito para a biblioteca, né? Você vai lá ver, esse aqui eu gravei o fulano, então, vou ver se realmente é. Então, você acaba tendo mais certeza da sua identificação. E quarto também, muito importante, você tem tempo suficiente para responder a sua pergunta? O campo em si, dependendo do seu campo, não demora tanto, né? Até, claro, se você quer ter várias réplicas, muito tempo de gravação, pode demorar, mas o tempo de processamento, identificação pode ser bem longo. Eu contar a minha experiência, eu trabalhei no doutorado com monitoramento, eu instalei gravadores no PDB-FF por 1 ano e meio. E eu demorei 1 ano exatamente para ver todas as gravações. É claro, eu vi sozinha, só eu, não teve ajuda de ninguém. Talvez se tiver um grupo de várias pessoas identificando, que também essas identificações entre as pessoas também estejam equivalentes, talvez demore menos, mas realmente, assim, demora, e mesmo para pessoas experientes, demora bastante. E quinta pergunta, se você tem equipamentos, então, necessários, recursos também necessários para gravar e identificar os chamados. Essa aqui é uma foto dos equipamentos que eu utilizei durante meu doutorado, então, eu ainda fiz um experimento que eu usava outros equipamentos, mas o gravador, por exemplo, que a gente usava era o Songmeter SM2, BET. Ele precisava de pilhas da Duracell, daquela grandona, e essas pilhas são caras. Agora, eu acho que eu botei esse preço aí, mas eu acho que agora está até mais cara. Então, mesmo você tendo gravador, vai ter que precisar de dinheiro para pilha, às vezes os microfones, tem muito problema com microfone, se tu tem um Songmeter. O Audimorph, o bom é que o microfone ele já está acoplado, então não tem tanto problema com o microfone, mas mesmo assim pode haver perdas durante o campo, então é bom também ter recursos para caso essas perdas acontecerem. E também uma questão é o memory card, o cartão de memória. O cartão de memória tem que comprar, até depois se alguém quiser eu dou o nome certinho. Tem que comprar esse nome desse cartão aqui, porque se você comprar outro, não vai gravar, vai dar pau na gravação. Então, tudo tem que ter recurso, assim, para os menores detalhes, assim, dos equipamentos. E também ter recurso para os HDs externos, né, porque você não vai deixar essas gravações no seu computador, senão você não vai conseguir utilizar o computador depois de tanta gravação. Então, ter vários HDs externos para armazenar essas gravações. E colaboração com pessoas experientes é fundamental. Eu iniciei essa parte de identificação no meu mestrado, mas eu tive a ajuda do Adria, que era um cara que já estava identificando essas espécies já há algum tempo. Hoje eu, assim, me considero uma pessoa experiente, mas demorou um tempo. Então, se você vai iniciar, é bom, assim, você ter essa colaboração com pessoas experientes, porque sempre surgem dúvidas, né, nas identificações. Até hoje eu tenho dúvida. E quando eu comecei, então,
eu tinha dúvida se, isso aqui é morcego e era vento. Então realmente, assim, colaborar com outras pessoas é imprescindível. E acho que é isso, gente. Muito obrigada pela participação, pelo convite. Se tiverem dúvidas, perguntas, estou aqui disponível. Se o Paulo quer falar também alguma coisa.